Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como conteúdo e propaganda se confundem dentro do trabalho da XP? Quais são as diferenças entre trabalhar em uma empresa de consumo e numa empresa de serviços financeiros? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe a Petra Ferraz, que é a diretora de marketing da XP. Tudo bem, Petra? Prazer estar contigo aqui. Tudo bom, Renato? Prazer é meu. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Obrigado você. Vamos lá, nos últimos 20 anos, o número de pessoas físicas que investem na Bolsa, que passaram a investir na Bolsa de Valores, saltou de 75 mil para quase 3 milhões. Vocês trabalham numa quase inversão da publicidade tradicional, né? Menos propaganda e mais conteúdo. Há muito tempo se diz que essa é a nova forma de fazer publicidade. Qual que foi a grande mudança para você sair do mercado tradicional e ir para esse mercado de conteúdo? Não, eu acho que o mercado de conteúdo ele vem muito nessa tendência, né, Renato, de cada vez mais publicidade e campanhas se transformarem em conversas, em diálogos, né, em trocas, em aprendizados. Então é a famosa via de duas mãos, né? Eu acho que enquanto alguns anos atrás a gente ainda tinha aquele modelo muito tradicional de comunicação, filme de 30 segundos, na TV aberta, eu acho que hoje o poder, obviamente, da tecnologia, da internet, das redes sociais, do acesso à informação de uma forma muito mais capilarizada e democrática, fez com que cada vez mais as marcas buscassem esses canais de troca, de conversa, de abrir um diálogo, né? E especificamente no nosso caso, o conteúdo ele passa a ser uma peça fundamental em tudo que a gente faz todos os dias, porque a gente acredita muito que é através da informação, da transferência de conhecimento, da educação financeira da população brasileira, que a gente vai conseguir, de fato, promover uma mobilização, promover uma mudança de comportamento, né? Fazer com que cada vez mais as pessoas se empoderem do assunto, dos recursos delas, né? Que cada vez menos dinheiro seja um tabu, porque hoje ele ainda está longe de ser uma conversa aberta entre amigos e familiares, né? Só que quanto mais a gente promover informação, quanto mais a gente abrir essas conversas e potencializar esse diálogo, mais a gente acredita, né? E é um pouco da nossa fórmula, que a gente acredita que a gente vai fazer com que as pessoas se mobilizem a ter essa mudança de comportamento, de fazer uma gestão financeira dos seus recursos de uma forma mais eficiente, né? Então, eu te diria que eu acho que além de ser uma tendência na tese dos marqueteiros, né, no mundo publicitário, eu acho que também é um caminho que é muito alinhado ao nosso propósito de educar, né? Que a gente educa muito mais através de conteúdo do que necessariamente através de peça publicitária. Tá? Então, acho que no nosso caso tem um pouco desses dois olhares sobre o pilar de conteúdo. A gente, inclusive, toda a nossa área que a gente chama internamente no setor financeiro de research, né, que são os nossos analistas, a gente foi a primeira casa a abrir literalmente todas as nossas análises, né? Então, absolutamente tudo que os nossos analistas hoje têm de informação sobre todas as avaliações que eles fazem estão disponíveis na nossa plataforma de conteúdo, né? Então, de fato, a gente acredita que é através desse compartilhamento de informação que a gente consegue mobilizar as pessoas. O Marcel Marcondes, que é CMO da AB InBev lá em Nova York, ele disse recentemente aqui no podcast que hoje a publicidade se assemelha muito mais ao jornalismo, né, do que antigamente. Como que vocês trabalham isso no dia a dia? Não, com certeza. Tanto que eu acho que a gente, desse último ano para cá, a gente acabou adquirindo e usando no nosso dia a dia, na nossa rotina, várias ferramentas de acesso a informações, que são informações, eu estou falando aqui diário, mas são informações que a gente tem acessíveis ao longo do dia, né, com um delay de horas, né, com intervalos de horas de atualização. Então, a gente hoje passa a ter, muito em função desse pensamento, de ter essa visão de olhar para o que está sendo dito, a gente está do acesso à informação aos dados, né? Então, a gente trabalhou muito a estruturação do time para que a gente tivesse um time que tivesse esse perfil, esse skill, né, de flexibilidade, de adaptabilidade e de conexão com o que está acontecendo com o mercado. Ao mesmo tempo, muito dado, né, e muito dado que não é mais aquela pesquisa que você tem 3 vezes por ano, é o dado que você tem 2 horas atrás, né? E isso tudo, até fazendo uma conexão com a sua primeira pergunta que a gente estava comentando, Renato, acho que isso tudo tem, de novo, muito a ver com essa mudança no mercado publicitário de sair de peças publicitárias para conversa.
Porque se a gente quer criar diálogo, gerar diálogo e estar presentes em conversas que sejam pertinentes ao nosso universo, a gente precisa muito saber o que está acontecendo, né? Então, sem estar antenado, sem estar atualizado, sem ter acesso aos dados, sem ter um time preparado para reagir de forma muito rápida a essas notícias, a gente não consegue gerar essas conversas, a gente entra atrasado na conversa, né? Então, isso acaba refletindo em todo o nosso ecossistema de marketing. E a gente, inclusive, hoje tem uma operação de criação, produção, tudo interna, que dá também muita agilidade para a gente para poder entrar nessas conversas. Você falou de times, né, dos seus times. Eu queria que você explicasse como que funciona essa agência interna de comunicação da XP e como as equipes são organizadas com tanta autonomia. A gente fez uma mudança bem significativa no último ano, né? A gente trabalhava num formato também um pouco mais tradicional, que é um formato mais padrão de mercado, que são as áreas funcionais, né? E a gente migrou para um modelo híbrido de times multifuncionais, pods, né, separados por jornada do cliente. Então, a gente tem um time dedicado para a jornada da Clear, um time dedicado para a jornada da Rico, um time dedicado para a jornada da XP, né? E dentro de cada um desses times, a gente tem, de fato, uma multidisciplinaridade enorme. Eu tenho desde pessoas que cuidam do cliente, da satisfação do cliente, até pessoas que estão fazendo campanhas, redes sociais, influenciadores, até campanha de aquisição, né? Mídia mais de performance. Então, eles são muito diversos, né? E, no geral, eles operam como se eles fossem pequenas empresas, com autonomia e velocidade para tomar decisão, porque eu acho que também esse novo contexto, né, de conversa de conteúdo e de velocidade, ele precisa, ele demanda da gente uma descentralização da decisão e uma autonomia muito grande para os times, né? Então, quando a gente tem esses times multidisciplinares, com autonomia, a gente também ganha muita agilidade, tá? E aí, suportando cada um desses times que eu comentei, a gente tem um time de criativos, produção audiovisual e mídia, né? Então, só talvez ilustrando um pouco aqui, vai ter alguma coisa sobre a vacina. Se a gente entende que isso é uma pauta relevante, que ela surgiu de ontem para hoje, a gente consegue se reunir, colocar um time de criativos, de planejamento, de produção para produzir as peças e colocar isso no ar imediatamente com todo o nosso time de operação de mídia interna também. Tá? Então, hoje eu te diria que 85%, 90% de absolutamente tudo que as pessoas são impactadas de cada uma das nossas 3 marcas, XP, Rico, Clear, hoje já é criado, produzido e mídia executada internamente, tá? Então, é um time grande que está muito próximo do dia a dia dos times multifuncionais para conseguir entender qual é a prioridade, conseguir entender qual a estratégia de cada uma das marcas, mas, ao mesmo tempo, trazer essa capacidade criativa de uma forma muito rápida e flexível. Se antigamente uma campanha, uma ação demoraria 3 meses, hoje talvez ela demore 3 horas, na verdade, né? Olha, eu cheguei a fazer a gente fez, né, final de ano, agora a gente chegou a fazer algumas reflexões sobre isso, o que a gente ganhou, o que foi bom, o que foi ruim, e a gente chegou a fazer isso, né, entre hoje, naturalmente depende do projeto, mas se a gente precisar, a gente consegue colocar a campanha no ar em horas, né, inclusive com a operação de mídia, o que é incrível, né, então dá para a gente muita flexibilidade, muita agilidade para reagir de novo a essas conversas, a essas notícias, ao que o Marcel falou. Marcel, eu trabalhei acho que uns 2 anos com ele aqui no Brasil, ele foi meu gestor direto em escola, e eu acredito muito nisso, conforme você comentou que ele falou, que a gente hoje em dia é muito mais um caráter quase que informativo jornalístico e de contexto do que está acontecendo do que necessariamente de grandes peças publicitárias. Você acha que a XP teve muita influência nessa quantidade de consumidores, de pessoas físicas que passaram a investir na Bolsa? Na verdade, isso deixou de ser uma febre para se tornar quase que normal, né? Em muitos setores da sociedade, né? Eu acho que sim, a gente foi, né, um fator que promoveu muito esse movimento, mas obviamente não é o único, né? A gente tem taxas Selics cada vez menores, a gente tem uma poupança hoje que, ao invés de render, né, a pessoa acaba consumindo do seu próprio patrimônio. Então, eu acho que todo o contexto econômico do Brasil, mais, né, somado a todo esse acesso à informação e um pilar de educação financeira cada vez mais desenvolvido, que fazem essa promoção desse mercado, né? Então, eu acho que não existe um fator único, acho que não existe uma bala de prata
mas com certeza a gente é um dos fatores relevantes que estão fazendo e estão promovendo essa mudança, tanto que quando a gente olha do ponto de vista de performance, a gente tem mais de 50% de share dentro desse segmento, né? Então, quando a gente olha para as 3 marcas, olhando para as 3 marcas do grupo hoje, a gente tem, com as 3 marcas, uma representatividade de mercado muito significativa, né? Então, isso também comprova um pouco do nosso papel estratégico nesse movimento. Vamos falar um pouco do seu dia a dia também. Como que é atuar no marketing que depende da volatilidade do mercado? Todo dia de manhã vocês têm uma reunião e aí, a partir desse momento que vocês direcionam o que vai ser feito naquele dia ou não. Assim, inversamente proporcional da publicidade tradicional que faz um projeto para que vai acontecer daqui a 3, 5 anos, né? É muito mais dia a dia, muito mais emocionante, né? Não, cada dia é uma notícia, né? O que a gente faz do ponto de vista de rotina, Renato, eu acho que falar que todas as decisões são diárias também não é justo, porque eu acho que a gente tem sim o nosso planejamento, a gente tem a nossa estratégia das marcas, a gente acompanha indicadores que são indicadores de mais médio e longo prazo, né? Então, para a gente conseguir saber aonde a gente quer chegar. O que a gente faz diariamente, e tem uma reunião mais formal na sexta-feira, é uma que a gente chama de agenda, é uma reunião de conteúdo de pauta, né? Onde a gente entende quais vão ser as principais notícias da semana seguinte, né? Que tem, de alguma forma, um impacto direto no nosso segmento, e aí a gente trabalha proativamente todos esses materiais. Então, se vai ter uma eleição americana, como já teve, como é que a gente se prepara para colocar a opinião dos nossos analistas acessível também a todos os consumidores, como é que, através das redes sociais das nossas marcas, a gente dá acesso às informações de qualidade num timing curto, né, de divulgação. Então, sim, a gente tem... A gente, inclusive, tem grupos de WhatsApp que a gente usa muito para compartilhar isso tudo, né? Então, hoje, todo dia de manhã, a gente tem uma pessoa no time que conversa com todas as pessoas da companhia que de alguma forma, se manifestam em redes sociais, passando um pouco do que a gente entende que são as pautas prioritárias para o dia, né? E dando recomendações ou indicações do como fazer determinada pauta. Então, a gente, sim, se conecta diariamente para alguns assuntos, semanalmente, numa visão de planejamento da semana seguinte, e naturalmente nos fóruns mensais e semestrais onde a gente faz o replanning. Mas definitivamente no exemplo que você deu, eu já vim de outros segmentos e obviamente em outras épocas onde a gente fazia o famoso plano de 5 anos, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente prever um plano de 5 anos. Na XP a gente trabalha com planos anuais, mas que na verdade eles são atualizados semestralmente, né? E então eu diria que a gente tem uma visão muito boa do semestre, com atualizações de resultado mensal, rotinas de pauta semanais e acompanhamentos diários. Tá? Então, é um pouco de como funciona a nossa rotina hoje. Vamos falar um pouco de publicidade tradicional, pero no mútil, né? O ano passado vocês trocaram de agência de publicidade e contrataram a Accenture Interactive para tomar conta da comunicação de vocês. Já é um modo diferente de ver a publicidade e a propaganda, né? Contratar uma consultoria que tem um braço criativo é diferente do que contratar uma agência tradicional, né? Acho que, de novo, tem muita consistência sobre tudo que a gente está conversando, né, Renato? Acho que a movimentação do formato de agência, ela naturalmente reflete um pouco desse nosso pensamento, né? De cada vez mais buscar projetos, buscar conteúdo relevante, se conectar com as pessoas, conseguir participar e promover essas conversas que vão reforçar o nosso propósito de educar o Brasil, de fazer com que o brasileiro cada vez invista melhor, que vem um pouco da nossa escolha também, né? Eles têm um posicionamento de trabalharem num formato diferente, num trabalho muito mais com visão de projeto, né? Independentemente do meio. Todo modelo de remuneração, que eu acho fundamental, é um modelo de remuneração muito atrelado a resultado de negócio, não necessariamente a resultado de campanha. Então, toda essa amarração, desde o modelo de remuneração, perfil do time que a gente acordou com eles e o próprio perfil da agência, corrobora muito isso, né? E todas as experiências que a gente teve com eles até hoje são muito alinhadas a esse combinado que a gente fez com eles no começo do ano passado, né? Por exemplo, só na campanha da Expert desse ano, eles ajudaram a gente a fazer grade de palestrante, a se conectar com canais onde a gente podia fazer parceria. Então, assim, teve a criação da peça publicitária? Óbvio, teve. Mas teve, eu te diria que 80% do trabalho veio muito mais dos bastidores, de operacionalizar um evento online para 5 milhões de pessoas,
do que necessariamente sobre veiculação de peça publicitária. Então, é um pouco desse perfil de parceiro que a gente buscava e que a gente encontrou neles aí um jeito diferente de criar essa relação cliente-agência. Legal, então daqui a pouco a gente volta com a Petra para falar também sobre a Expert do ano passado. Prepare-se! Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Voltamos, a gente está conversando com a Petra Ferraz, que é a diretora de marketing da XP. O ano passado vocês ampliaram o evento anual de vocês, a Expert. Quais foram as lições que ficaram para esse evento que passou a ser online? O evento desse ano também vai ser aberto ao público. O que vocês podem pegar do ano passado, a fazer uma análise do que foi positivo, o que foi negativo e fazer o evento melhor ainda esse ano? Esse é um dos nossos grandes desafios para o ano de 2021. Eu acho que em 2019 a gente fez um evento presencial para mais ou menos 30 mil pessoas, o que já é o maior evento de finanças, né, da América Latina. Por outro lado, quando a gente pensou no passado em que a gente vai fazer, né, com pandemia, quarentena, a gente optou por fazer um evento 100% aberto ao público, 100% digital, e a gente teve uma repercussão e um alcance do evento infinitamente superior. Né, a gente teve participação de palestrantes no nosso, que a gente chamou de hub principal, né, que era o nosso site, mas ao mesmo tempo a gente teve durante 5 dias painéis, lives e conversas em várias redes sociais, em vários parceiros, onde a gente conseguiu inclusive expandir alguns assuntos de interesse do evento. Né? Então a gente consegue através do online ser muito mais multicanal, né, ser muito mais, com uma amplitude de temas muito maior, inclusive com conteúdos que acontecem em paralelo, né? E a pessoa consegue, inclusive, se programar para entender qual é o melhor assunto ou qual é o melhor momento e ter acesso depois, né? Inclusive também a conteúdos que ela não conseguiu assistir na hora. Então, o que eu acho que a gente mais aprendeu ali nesse momento foi, sim, conteúdo online tem um potencial enorme. Eu acho que o alcance que a gente conseguiu no evento foi espetacular, isso a gente quer manter, né? E, na verdade, crescer. Nossa meta é sempre continuar crescendo. Vamos entender o que vai acontecer no meio desse ano, né? Se a gente vai ter a oportunidade ou não de fazer algum evento presencial, mas no desenho ideal do que a gente quer para 2021, em tudo voltando a poder fluir um pouco mais normalmente, é ter um evento híbrido, tá? Ter um evento presencial com talvez um número muito menor de pessoas, inclusive até pelo contexto nosso, né, de país como um todo, de quarentena, e ter um evento aberto com ainda mais capilaridade, ainda mais alcance do que a gente teve no ano passado. E uma das coisas que a gente viu que foi super interessante é que a ampliação de alguns temas, por exemplo, a Malala falando de diversidade, né, outras pessoas falando um pouco de superação, são assuntos que eles conectam de alguma forma com o mercado financeiro, mas que eles têm um poder de atração incrível, né? E eles, inclusive, têm potencial, né, através desses outros temas, de conectar pessoas que às vezes não estão tão ligadas em assuntos técnicos do mercado financeiro, mas eles, de alguma forma, se aproximam desse universo, assistem uma palestra, acabam assistindo outra, né? Então, o que a gente viu também foi essa pluralidade de temas que foi bem relevante para a gente conseguir usar isso como case e replicar isso em 2021. Tá? Então, acho que esse também é um outro aprendizado que a gente ficou bem feliz e que o nosso objetivo é fazer isso para 2021. Fala para mim, você sempre trabalhou em empresas de consumo, né? Você comentou que passou pela Ambev, você trabalhou na BRF, trabalhou também na Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, antes de ir para a XP. O que mais te motivou nesse desafio? E quais são as grandes diferenças de trabalhar no mercado de consumo normal para o mercado de consumo financeiro? Olha, Renato, eu acho que trazendo um pouquinho do como foi esse meu processo decisório, né, há 1 ano e pouco atrás, eu acho que, como você comentou, eu estava a minha carreira toda, né, em bens de consumo mais tradicional, mas eu queria muito fazer um movimento para onde que a gente... Em marketing, cada pessoa chama de um jeito, né? Mas a gente meio que fala que é o circuito fechado, né?
É você ter dentro de casa um ecossistema onde você, de fato, tem o seu cliente dentro de casa, sem nenhum intermediário varejista no meio, tá? Então, essa era muito do meu desenho. Eu queria vir para um modelo de mais disrupção, uma startup, não dá nem para dizer que a XP é uma startup, né? Mas como é que eu experimento um pouco desse novo mercado e, ao mesmo tempo, vivenciava um marketing muito mais orientado a dados e a serviço, porque, no fundo, quando você tem uma operação ou de varejo ou de serviço, você consegue ter esse, que eu estou falando do circuito fechado, né? Que quando você está numa indústria que você tem um varejista como intermediário, você acaba não conseguindo fechar esse ciclo por completo. Então, esse era muito do meu objetivo como carreira, né? De ter essa experiência em serviço ou varejo, de poder viver um pouco desse novo modelo mais disruptivo, mais orientado a dados. E aí, eu acho que nesse momento, quando apareceu a XP, eu acho que foi uma união muito positiva, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito forte, uma cultura muito específica de sonhar grande, de vamos fazer, de não ter medo, de querer sempre se arriscar e fazer mais. E eu acho que isso tem um alinhamento muito cultural com o meu jeito de ser. Então, foi um encontro muito feliz de uma oportunidade que era 100% alinhada com tudo que eu queria para a carreira, ao mesmo tempo com um alinhamento cultural enorme, com o que eu acredito e com a forma como eu trabalho. E na época, né, há um ano e pouco atrás, muito do desafio da XP era uma empresa que cresceu muito rápido, que precisa de um profissional de marketing com experiência para conseguir tocar hoje o que a gente chama, literalmente, né, já é uma casa de marcas. A gente fala muito da XP, mas a gente tem a XP, a gente tem a Rico, a gente tem a Clear, a gente tem a Expeed, a Infomoney, a Spit, a Flipper. Então, assim, a gente já tem hoje dentro de casa um ecossistema de marcas enorme. E como é que a gente consegue conectar todas essas marcas, ver quais sinergias a gente tem para fazer, definir as estratégias claras, né, principalmente nas marcas que são concorrentes diretos, né, XP, Rico e Clear. Então, muito do meu background de trabalhar em empresas que tinham operação no Brasil com autonomia e, ao mesmo tempo, eram casas de mais de uma marca, era muito do que era o desafio da época, né? Então, acho que foi um encontro feliz. No ano passado, vocês tiveram um caso bem interessante com o Itaú. Vocês foram provocados pelo Itaú numa campanha de investimentos, depois responderam. Como que estar do outro lado, que geralmente é o menor que provoca o maior, né? Como que foi lidar com essa situação e com essa rapidez de resposta que você comentou também? Eu diria que foi de uma noite para uma manhã, né? Acho que a nossa madrugada nesse dia foi intensa. Eu acho que acho que a gente não teve muita dúvida, tá, Renato? Obviamente não é não existe nenhuma comprovação de que era uma campanha especificamente sobre a XP ou não, e nem é o caso, porque, na verdade, a forma como a gente encarou, independente se era relativo à XP ou não, foi a forma como o assunto, assessoria e corretora foi representado, né? Ele foi representado de uma forma sarcástica, no sentido de é a modinha, né? E aqui a gente não está falando de moda, a gente está falando de uma mudança de comportamento, onde, através de informação e educação, a gente acredita que a gente vai mover o ponteiro do Brasil. Então, a gente leva isso muito a sério, né? E eu acho que esse foi o nosso maior desconforto, porque criticar ou falar, acho que todo mundo tem o direito, e quanto mais concorrente tiver, acho que melhor para qualquer consumidor. O que eu acho que foi o maior ponto de incômodo foi a forma como isso foi tratado, como se isso fosse uma coisa irresponsável ou de moda ou passageira, né? Isso não começou ontem, a XP já vai fazer esse ano 20 anos, e a gente vê que é um processo de aceleração, né? Ano após ano, a gente vem acelerando o crescimento e mais pessoas vêm aderindo a esse novo jeito de investir, né? E de olhar para investimento. Então, muito da nossa reação foi nesse sentido, né? Tanto que, não sei se você lembra ou quem está ouvindo a gente vai lembrar, mas muito da nossa resposta foi: nossa, em 2020 tem alguém criticando um jeito de se vestir ou um jeito de falar de corretora, né? Então, assim, vamos voltar para o que é importante, que de fato vamos cuidar dos recursos do Brasil, vamos ajudar as pessoas a investirem melhor. Então, foi um pouco desse desconforto que foi gerado no final de um dia e que fez a gente pensar e produzir tudo que a gente conseguiu produzir para o dia seguinte de manhã para conseguir se posicionar com relação a isso.
Você falou que essa madrugada foi intensa, né? Quais são os aplicativos que vocês usam para organizar a vida pessoal e profissional? Tem o WhatsApp, tem Slack, tem Teams da Microsoft. Tem muita ferramenta hoje, né? Como vocês centralizam isso? No nosso caso, a gente tem o Teams como ferramenta oficial da empresa, então todas as nossas reuniões, videoconferências, é tudo por Teams, tá? Então, acho que ela hoje acho que sem o Teams a gente não conseguiria viver hoje da forma como a gente está conseguindo operar e trabalhar. Então, entra no Teams, chama a reunião, esse dia à noite foi literalmente isso, vamos conectando todo mundo para a gente começar a pensar em o que a gente vai fazer. Naturalmente, o WhatsApp, eu acho que por mais que não seja a ferramenta oficial, a gente acaba usando para se comunicar de uma forma até mais ágil com grupos, com stakeholders, para processos de tomada de decisão. Então, a gente usa bastante nesses casos, né, em exceção, o WhatsApp como um processo, inclusive, de tomada de decisão e de aprovação de algumas coisas. O time todo nosso de criativos e mídia, em geral, para os projetos, a gente tem uma ferramenta de gestão que chama Run It, não sei se você já ouviu falar ou conhece. A gente usa bastante também para moderar conversas e para fazer as reuniões o Miro, que eu acho que é uma outra ferramenta também que a gente tem usado bastante. Hoje, acho que do ponto de vista de rotina, de ferramentas, são essas, Renato, acho que são as que a gente mais usa no dia a dia. E vocês têm usado bastante porque vocês não pretendem voltar para o presencial tão cedo, né? A empresa já avisou que vai ser home office durante um bom tempo ainda, né? Sim, acho que na verdade a gente nem tem prazo, tá? A ideia é que o novo modelo de trabalho é um modelo home office, onde a gente passa a ter pontos de apoio, nem sei se essa é a melhor definição, tá? Mas a gente passa a ter espaços onde as pessoas podem se reunir, porque não é que a gente deixa de acreditar no trabalho junto, não é que a gente deixa de acreditar no se encontrar com a equipe, pelo contrário, eu acho que isso é extremamente fundamental. Então, a gente quer sim ter lugares para algumas reuniões onde a gente tem um número de pessoas participando maior, a gente quer ter sim reuniões de time com alguma frequência e a gente quer ter lugares para caso, inclusive, a pessoa opte por trabalhar de algum lugar, ela possa, né? Não é uma imposição que ela tem que trabalhar de casa ou de algum outro lugar. Então, o que a gente vai ter são esses espaços muito mais flexíveis, né? Onde a gente vai ter espaços muito mais abertos e de convivência para que as pessoas se conectem quando necessário, tá? Então, hoje a gente tem os escritórios ali nossos, né, da Faria Lima, que continuam abertos para quem precisa e para quem tem que ir, mas eu te diria que é um volume muito pequeno. Eu, particularmente, para te dar um exemplo, desde março só fui 2 vezes no escritório. Então, de fato, o time de marketing trabalha muito remotamente desde lá para cá. E a gente tem um espaço que começou, o projeto foi aprovado, que a gente começou a processo de construção e de obra agora, em São Roque, que a ideia é que seja um espaço totalmente inovador, e onde a gente mude a relação das pessoas com o trabalho e com o que a gente entende que é o mercado financeiro, inclusive. Pensando nesse futuro, quem te inspira hoje, profissionalmente falando? Renato, acho que pensando um pouco em quem me inspira hoje, eu acho que mais do que pensar num nome ou numa pessoa específica, eu acho que atualmente o que eu mais me inspiro e mais busco informação e mais tento aprender é nesse jeito novo de se trabalhar, num jeito onde cada vez mais você tem time empoderado, time com autonomia, estruturas cada vez mais descentralizadas, equipes multidisciplinares com autonomia para tomada de decisão. E aí eu acho que o papel do gestor, né, e o papel do líder de uma determinada área, ele se prova cada vez mais um papel de ajuda, de suporte, de fazer as provocações corretas nos momentos corretos, de dar ajuda no momento correto, mas eu brinco muito, inclusive, de novo, eu leio muito sobre isso e me inspiro muito em profissionais que acreditam nisso, que a gente precisa de pessoas com a gente que possam voar mais alto do que a gente. E eu acho que, assim, pensando especificamente numa pessoa, acho que pode parecer clichê, né, que está dentro da minha casa, dentro da minha empresa, mas eu acho que o Guilherme Benchimol é um cara onde eu pelo menos me inspiro muito. Ele é um cara muito criativo, que provoca a gente no bom sentido a todo dia ir além, a todo dia pensar novo. Ele consegue fazer na prática todos os dias essa vontade do vamos fazer, vamos testar e se errar tá tudo bem, né? Porque eu acho que esse discurso é um discurso muito comum, mas viver isso na prática de forma muito verdadeira não é tão comum quanto as pessoas falam, né? Na minha opinião. Então eu acho que ele é um cara que consegue
promover uma atitude como essa e, ao mesmo tempo, suportar quando necessário. Então, eu diria que eu acho que me inspira muito mais um pouco esse jeito novo de se trabalhar, de se olhar para desenvolvimento de time, jeito de criar relações no trabalho, do que necessariamente uma pessoa especificamente, tá? Legal. Que fique esse ensinamento do Guilherme, que é o fundador da XP, né, para que as pessoas possam errar, né, e que apesar de, se elas errarem, que fique tudo bem, né? É a verdade. Espero que mais CEOs possam pensar assim também. Obrigado, Petra. Semana que vem tem mais. Obrigada a você, Renato. Obrigada a todo mundo pela oportunidade. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês também. Um grande abraço e obrigada. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pezzotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.